Olá pessoal, tudo jóia? Estamos começando a partir de agora mais um OAB na TV, oportunidade para você que está acompanhando a programação da nossa TV Alba de ficar cada vez mais inteirado do trabalho da OAB Bahia e também do trabalho das comissões. Aliás, lá atrás, quando começamos a nossa parceria, o nosso convênio, o objetivo que está sendo alcançado, graças a Deus, é justamente esse, aproximar a OAB Bahia de você, nosso telespectador. Então, a partir de agora, você pode participar com a gente, acompanhando a nossa programação nas redes sociais e tudo mais. Deixa eu apresentar meu convidado de hoje, o Dr. Rod Macedo, aqui com a gente. Tudo bom? Milena. Seja muito bem-vindo. Milena, muito obrigado. Gostaria de agradecer vocês, saudar toda a audiência da TV Alba e dizer que é um imenso prazer estar aqui. Para nós também, afinal a gente vai tirar dúvidas, vai poder falar com você que está em casa desses detalhes. Hoje, gente, o tema é o seguinte, o que é que está acontecendo nos juizados especiais? Corriqueiramente a gente ouve várias reclamações, né? Aconteceu isso, o juiz falou aquilo, a advogada, e são tantos detalhes, né, doutor Rod, que permeiam essa situação, que é bom até a gente detalhar. Antes de tudo, deixa eu apresentar, doutor Rod, ele é vice-presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB, e eu quero trazer uma questão específica para você que está em casa saber, porque a partir dela será todo o fio condutor do nosso programa e de outras questões que estão acontecendo nos juizados especiais. Por exemplo, uma advogada teve suas prerrogativas desrespeitadas durante uma audiência nos juizados especiais quando um juiz, pasmem, tentou convencê-la de desistir de realizar a sustentação oral. E aí, a partir dessa situação, eu queria abrir aqui o nosso debate, doutor Rod, perguntando o seguinte, é costumeiro isso acontecer? Perfeito, Milena. É costumeiro, sim. É uma violação sistemática das prerrogativas dos advogados ao longo das sessões de sustentação oral. Cotidianamente recebemos na comissão de juizados queixas, vemos também nos grupos de WhatsApp reclamações dos colegas nesse sentido. Doutor Rod, inclusive a gente estava conversando antes de começar o programa sobre as turmas recursais, né? O pessoal que está em casa que não sabe, até pesquisei para trazer para vocês, elas foram criadas justamente para processar e julgar os recursos contra as decisões dos juizados especiais federais. Eu queria saber se é recorrente todas essas questões que estão acontecendo lá, esse desrespeito, por exemplo, às prerrogativas. A gente citou essa questão da advogada, mas eu queria que você exemplificasse outras questões que acontecem, até para alertar a nossa população do que está se passando nos juizados. Bom, para quem não sabe, Milena, as turmas recursais são a segunda instância dos juizados. E elas, me permita fazer só um adendo, não são apenas respectivas ao Tribunal Regional Federal. Nos tribunais de justiça, no caso, na primeira instância dos juizados, nas varas de consumo dos juizados, etc., várias causas comuns, fazenda pública, também há, correlacionadamente, turmas recursais que julgam as sentenças e as decisões terminativas de primeira instância destes juizados. Então, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Comum, no âmbito dos juizados, temos turmas recursais, que é composta efetivamente por 3 juízes, né? Nesses juízes existe o juiz relator, que analisa o caso e submete seu voto, após a sustentação oral do respectivo advogado, ao acompanhamento ou não do voto pelos outros 2 magistrados, né? Doutor Rod, nesse caso específico desse juiz, né, a situação viralizou na internet. Sim. Eu queria até trazer uma fala dele. Ele fala o seguinte, gente, sua sustentação não vai influenciar em nada o julgamento. Quer fazer a sustentação? O processo já foi julgado em total desrespeito, né, de fato, a essa advogada. No momento em que ele fala isso para uma advogada que está ali exercendo o seu trabalho, na presença de outros 2 magistrados, ele acaba influenciando e banalizando, né, essa situação de desrespeito. A gente já falou que isso é comum, mas ainda choca para mim, enquanto jornalista, e para a população que está acompanhando a gente. Qual é a posição, por exemplo, das comissões, né, da OAB, nesse sentido, para combater realmente isso? A comissão repudia, a OAB repudia veementemente casos como esse, né? Como eu te disse, são situações corriqueiras que acontecem no cotidiano e não pode ser tratada, não pode se normalizar isso. Isso não pode ser normalizado e se banalizar o vilipêndio às prerrogativas do advogado, né? Elas são invioláveis e inegociáveis. O próprio Estatuto prevê, no artigo 6º, incisos 10, 11 e 12, que o advogado pode fazer uso da sua palavra em qualquer instância, tribunal, da forma como melhor lhe convier. Então, dentro dessa perspectiva, há que se mudar, Milena, o paradigma de como os magistrados veem os advogados hoje em dia.
né? Há que se ter uma mudança de cultura nesse sentido para que não hajam situações como essa, e essas situações não se repitam, né? Porque o advogado ele está ali representando nada mais nada menos do que a própria sociedade, né? É um cliente aqui, o outro cliente acolá, mas que num todo formam os cidadãos. Então, dentro desse aspecto, não se pode transigir dentro desse sentido e tem sim que se levar a conhecimento público. Inclusive, faremos uma audiência pública nesse sentido para que seja demonstrado à sociedade os problemas que estão acontecendo no juizado, e este é um dos grandes problemas, não só este. Né? A violação de prerrogativas é algo que é um grande problema, mas não é o único. Né, e que já vem desde antes da pandemia, desde muito tempo. Né? E isso, inclusive, traz aos advogados um certo receio até em sustentar. E isso é algo inadmissível dentro de um Estado democrático de direito. Né? O advogado ele tem que fazer o uso da sua palavra, exercer sua profissão de forma livre. Né? Isso, claro, não são todos os juízes que fazem isso. Eu posso fazer aqui menções honrosas, a doutora Ana Barbuda, a doutor Rosalvo Augusto, doutora Virgínia, doutora Anícia Olga, são magistrados que se comprometem com seu labor, mas existem outros que não respeitam. E neste caso específico, a advogada pretendia, ela tinha falado assim, que se o entendimento da turma fosse conforme a procedência da ação que ela estava buscando, que ela abriria a mão de sustentar. E aí o magistrado a interrompeu de forma grosseira, dizendo que o processo já tinha sido julgado e tentando coagi-la no sentido de fazer com que ela não sustentasse mais, que não, seria desnecessário. Ou seja, isso é inadmissível. A OAB a Comissão de Juizados sempre esteve alerta a esse tipo de situação, inclusive no dia entramos em contato com a advogada, nos colocando à disposição e perguntando a ela se ela gostaria que fosse desagravada, inclusive ela disse que não teria necessidade, mas que estaríamos à disposição dela, né? Sim. E aí isso é uma prática da OAB, né? A OAB sempre estará ao lado dos advogados nesse sentido para garantir a efetividade dos seus direitos. Deixa eu ir esclarecendo para o pessoal que está em casa. Então, um advogado que se sente lesado nesse sentido das prerrogativas tem que buscar a comissão de prerrogativas. De prerrogativas, e no âmbito dos juizados também atuamos de forma a remediar ou prevenir ou inclusive agir no momento para apagar aquele incêndio em relação à violação de prerrogativas. Agimos às vezes em conjunto com a comissão de prerrogativas e agimos, às vezes, de forma separada, a depender da situação. Joia. Na época do pré-pandemia, por exemplo, nossos membros, inclusive eu, a nossa presidente, Vanessa Lopes, todos que estavam lá e existia, por exemplo, uma situação em que era ofendido um advogado nas suas prerrogativas, estávamos lá para poder realmente ampará-lo. Joia. Agora, outra dúvida para poder explicar ao pessoal que está em casa. Eu vi no momento que você disse, né, desse caso específico dessa advogada, ela estava na sustentação oral dela. E o juiz disse que já tinha sido decidido. E aí vamos explicar na prática. No momento da sustentação oral, já há uma decisão do juiz antes de ouvir os pontos apresentados pelo advogado? No caso dos juízes, como é que é? O procedimento é assim. O processo é apregoado, as partes são apregoadas, são chamadas, né? Sim. O número do processo é dito. O magistrado, no caso, apregou as partes, né? Chama a sustentar, né? Isso através do aplicativo do LifeSize, né? E aí, neste caso, o advogado vai fazer a sua sustentação. Após a sua sustentação, o magistrado profere o seu voto, certo? E aí, esse voto é submetido aos outros 2 magistrados para que eles acompanhem ou não o relator. Aí eu já lhe interrompo. Aí, só que o caso dela foi um pouco diferente, sim, porque ela, na informalidade, disse assim, olha, se o entendimento da turma for pela procedência, se o doutor, no caso o juiz que estava como relator do processo dela, for acompanhar a turma, porque a turma geralmente vota procedente nestes casos, no caso num caso específico lá de cartão, ela, se fosse votar procedente, que ela abriria a mão da sustentação, sim, entendeu? Aí ele disse que julgaria improcedente. Então ela falou, então eu vou fazer a minha sustentação, eu vou exercer o meu direito. E ele repudiou isso e, de forma hostil e grosseira, no meu entender,
quis, de alguma forma, cercear o direito dela, porque a fala dele de que não adiantaria, para mim, é uma coerção. Com certeza. E aí, doutor, já cria assim um clima que não é amistoso, né? Outros advogados que chegam ali já chegam um pouco cerceados seus direitos, digamos assim. Perfeito. Eu acho que esta aura negativa, ela tem que se dissipar. Não é possível que em pleno 2021 nós possamos admitir condutas como essa, né? A falta de urbanidade e, sobretudo, de respeito. Há aqui, Milena, mais do que questões da letra fria da lei, é uma questão humana, uma questão de respeito, de empatia, entendeu? Pelo profissional que está ali exercendo a sua profissão, que deve exercer ela de forma plena e livre. Né? Então, assim, não submetida, não com medos ou receios de retaliações ou, infelizmente, com medo de muitas vezes achar que vai ser inócuo o seu trabalho, ineficaz, porque os magistrados já vão decidir de determinada forma, né? Porque há um desrespeito muitas vezes. Muitas vezes o profissional está ali falando e alguns magistrados nem sequer estão prestando atenção ou leram o processo. Volto a dizer, não são todos, mas muitos fazem assim. Alguns fazem assim, então assim, em determinadas turmas, em determinados momentos. Então, o advogado, ele não pode falar para ninguém, ele tem que falar direcionado aos juízes que estão ali. Então, cada um faz seu trabalho e se a gente conseguir fazer com que esse clima se torne mais harmônico, e é através dessa audiência pública que a gente vai tentar tentar achar meios de solucionar isso, eu acho que é o melhor para todo mundo, né? Muito bem, deixa eu atualizar você que está aí acompanhando. O Dr. Rod está sempre falando de uma audiência pública e aí já convida, é uma audiência pública que vai acontecer no próximo dia 26 de agosto. Já já eu vou trazer mais detalhes sobre essa audiência. A gente vai agora para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, pessoal que está acompanhando a nossa TV Alba, o pessoal que acompanha também pela TV UESB, sejam muito bem-vindos aí no sudoeste do estado, conhecendo mais dos trabalhos da OAB Bahia no nosso OAB na TV. Aqui ao meu lado está o Dr. Rod Macedo, ele é vice-presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Bahia. A gente está falando um pouquinho sobre o que está acontecendo nos Juizados Especiais. O pessoal está participando porque a gente tem também aqui uma comunicação através do Instagram e aí as pessoas estão mandando perguntas. Inclusive, doutor Rod, neste bloco agora, eu queria trazer uma questão que é justamente sobre a sua avaliação desse trabalho nos Juizados Especiais, né? A análise mesmo do mérito, a fundamentação, a sustentação, estão dentro de fato do que a advocacia deseja. Pelo que a gente viu, neste caso específico, não. E como o senhor disse, está se repetindo. Como eu te disse, a questão da sustentação da advogada era um dos problemas e este, naturalmente, é outro grande problema que acomete os juizados também desde longas datas. Realmente, o qualitativo das decisões não tem sido da melhor forma possível, porque nós temos hoje muitas decisões sem fundamentação, com ar de engessadas e pasteurizadas, tal como se fossem, por exemplo, num modo de produção em série. Né? Tá pronto ali. Tá pronto Copia ali. e cola. Muitas vezes até não correspondentes ao assunto relativo à pretensão autoral, né? No caso, o que o autor pede, muitas vezes até, ou então o que a ré se manifesta, muitas vezes elas nem são condizentes ou correlacionadas. E isso é um mal, né? É uma situação que temos também que combater e levantar esta bandeira, porque decisões ruins geram outras decisões ruins que também impactam em toda a coletividade. O senso para o cidadão comum de que a sua causa foi rejeitada, muitas vezes uma improcedência por uma simples não análise de um determinado tema contido nos autos, entendeu? Uma improcedência gera também esse desestímulo. A gente falou de desestímulo aos advogados, mas há um desestímulo também, muitas vezes, à própria sociedade, que não vê no judiciário a esperança para a resolução dos seus conflitos. Sim. Entendeu? Então, desde que exista, e isso é uma tônica hoje em dia, decisões muitas vezes com conceitos arcaicos, muitas vezes não dando
vazão a conceitos novos, doutrinas novas estatuídas na jurisprudência e até na própria doutrina, isso aí vai deixando que o juizado fica anacrônico, não seja eficaz. E a eficácia social dos juizados é um ponto muito importante. Não adianta você ter uma guarida do judiciário se ela não for eficaz, se ela der vazão apenas a um determinado lado. Por exemplo, eu falo no Juizado de Defesa do Consumidor, por exemplo, muitas vezes o consumidor é hipossuficiente, ou seja, a parte fraca da relação, e não se vê, por exemplo, representado devidamente, não se vê com suas pretensões sendo alcançadas. Né? E aí você trouxe um recorte, né? Mas são vários, e aí eu posso entrar em uma demanda que é gigantesca na explicação das causas, né? Para o que está acontecendo. A gente tem uma participação aqui através da rede social do PAC Carvalho, ele fala o seguinte, respondendo à pergunta, o que está acontecendo com os juizados, ele diz, o que está acontecendo com os juizados é a infecção pelo vírus de juízes em alguns magistrados. O que é que você acha dessa resposta dele? Como é que você vê essa infecção? E esse problema mesmo de postura, né, dos juízes, quanto a alguns casos. Você falou das respostas pré-prontas, né, aquelas fórmulas que estão lá que muitas vezes não condiz com o que foi solicitado. Isso. Você avalia de que forma as causas para esse problema? Eu avalio, mais uma vez, em relação à questão da cultura e da forma como a magistratura enxerga a advocacia. Enxerga a advocacia. Entendeu? Quando você enxerga o advogado um tom hierárquico, e não há essa hierarquia, constitucionalmente não há essa hierarquia, na forma do nosso estatuto não há hierarquia, então o magistrado ele não pode enxergar o advogado como um peão de obra, entendeu? Mas sim como um profissional, entendeu? Essencial à administração da justiça, tal como se prevê na própria Constituição. Então, se o magistrado começa a ter o vírus de que alguns dizem comumente no nosso juizite, ele com certeza não vai exercer sua profissão da melhor forma possível. E é preciso, nessa hora, não ter papas na língua para poder efetivamente trazer à sociedade o mal que ela padece. Então, se os judiciários estão doentes, eles precisam essa doença precisa ser sanada. Entendeu? E a forma como a gente vai fazer isso é se qualificando, o advogado trazendo novas teses, entendeu? Continuando a desempenhar o trabalho da melhor forma possível. Sendo atuante, denunciando, buscando seus direitos, reivindicando. O pessoal está aqui na rede social se solidarizando, né, com a colega, falando que é um absurdo isso que aconteceu, excelente tema, parabéns pela escolha, lamentável o caso ocorrido com a colega advogada, parabenizando pela escolha do nosso tema aqui. E aí eu te pergunto ainda nessa temática, né, das pessoas se solidarizando com a colega, com relação aos danos morais, né, que são considerados aí ínfimos diante das causas. Como é que o senhor avalia essa questão? Sim. Os danos morais, inclusive, Milena, foram objeto de um ato realizado pela própria Comissão de Juizados em 2018, em que percorremos a Bahia, subseções, e aqui na capital, alertando sobre o risco de danos morais ínfimos. Sim. Porque danos morais ínfimos, eles, mais uma vez, implicam na questão da eficácia social. Não adianta uma pessoa que nunca deveu, né? Por exemplo, existiam casos claros como esse, de pessoas que sempre tiveram uma reputação ilibada, por exemplo, foram teve o seu nome objeto de uma negativação indevida, entendeu? Após anos e anos de zelo e receber R$500, R$1.000 por danos morais. Então, assim, danos morais ínfimos não atingem a remuneração do advogado. Mais do que isso, atingem a sociedade como um todo. Entendeu? Porque se desencorajam para ir em busca daquilo, desencorajam, né? E lhe digo mais, legitimam os atos das empresas, porque assim, a grande demanda dos juizados hoje, o alto contingente, é de demandas de massa, de consumo, né? Serviços e produtos, né? Se você tem as empresas, né, fazendo o que querem, sem a respectiva punição ou a sanção do judiciário, elas vão continuar fazendo o que querem e prestando serviços cada vez piores. E, inclusive, isso impacta muitas vezes nas propostas de acordo, né? Teve magistrados que, por exemplo, dizem que o dano moral é um grande empecilho. Existe sim. Inclusive, foi esse próprio magistrado que falou, que tratou o advogado mal. Em uma outra sustentação, ele se manifestou nesse sentido, falando sobre a questão do dano moral, e que o dano moral seria um entrave
aos juizados especiais. E, na verdade, muito pelo contrário. Se os danos morais fossem mais justos, naturalmente, as empresas teriam receio de agir de forma ou de má fé ou com a conduta errada. Porque teriam essas... Agora, existe uma forma de expor, né, essa transparência na postura, nas decisões dos juízes, para o que a maioria da advocacia considera errado, por exemplo, essas decisões, esses posicionamentos deles? Se existe o quê? Desculpa. Uma transparência, né? Porque um juiz que tem uma postura assim, com uma situação que, né, é o que deveria, é o correto, acho que ele deveria, né, ser exposto para a sociedade a postura que ele costuma ter. Nesse caso dessa advogada, mais um, e de repente ter uma pontuação para avaliar a qualidade do atendimento, o julgamento das causas. Uma das benesses da pandemia foi evidenciar esse maltratar articulado por alguns juízes nas turmas. Né? Ficou evidenciado através de vídeos, você vê que são situações que acontecem corriqueiramente. Né? Em relação às decisões, a gente procura de alguma forma recorrer, né? É o que o advogado pode fazer. Agora, algumas posturas são objeto, inclusive, podem ser objeto de representação no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para quem não sabe, é um dos caminhos, né? Doutor, a gente já está se aproximando do final, e aí eu queria deixar muito claro para o pessoal que está em casa. Eu me lembro quando a gente começou aqui com o OAB na TV, as pessoas não sabiam como participar das comissões, muitas até desconhecem, né, as comissões que existem na OAB, específicas inclusive. Qual o papel, né, da comissão dos juizados especiais? O que é que vocês têm feito? Qual dica vocês dariam para advogados que também estão passando por situações assim e que não se tornou público, que não viralizaram na internet, para que denunciem, né, e que busquem seus direitos, de fato? Sim. Nossa comissão, né, primeiramente eu gostaria de dizer que a nossa atual gestão ela é bastante democrática. O nosso presidente Fabrício Castro, ele sempre levantou essa bandeira de aceitar, né, quem quisesse realmente trabalhar pela advocacia. Então, nossa comissão sempre esteve aberta a quem quisesse efetivamente trazer alguma contribuição. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nossa comissão se encontra também no Instagram. Nós fazemos um trabalho diário de assistência aos advogados, seja através da recepção de reclamações, através da divulgação das pautas de audiências, de comunicados importantes, né? Então, assim, o advogado que se sentir de alguma forma reprimido, coagido, lesado nos seus direitos e suas prerrogativas, pode sim procurar a OAB Juizados BA, que é a nossa comissão no Instagram, né? Eu, na qualidade de vice-presidente, nossa presidente Vanessa Lopes, eu, Rod Macedo. Também estou no Instagram, se quem quiser também pode vir nos procurar. Nós temos o maior prazer, né? Aí lá explicamos direitinho como eles direcionam as queixas, né? E aí nós vamos fazendo esse trabalho de auxílio paralelo, né? Às vezes tentando apagar uma chama aqui, um incêndio ali, mas eu acho que assim, Milena, é importante dizer que a questão institucional, ela se esticou um pouco. E ela não é só suficiente, é preciso um engajamento da classe, um engajamento social, para que a gente consiga alterar esse cenário. A união da classe, porque o problema de um colega é o problema que atinge toda a classe. Sim. E pensar nesse coletivo, foi falado até, né, na Conferência Estadual da Advocacia, da importância dos advogados pensarem não apenas em si, mas no coletivo. Doutor Rod, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho também dessa audiência. A temática é justamente essa, né, que é o tema aqui do nosso programa, não é isso? É o que está acontecendo com os juizados especiais. Vai ser dia 26 de agosto. Como é que as pessoas podem participar? Dia 26 de agosto, às 9 horas, no auditório da OAB. Estão todos convidados a participar. Aos colegas advogados, às colegas advogadas também poderão participar online, virtualmente ou presencialmente, vai ser de forma mista. Né? Nós fizemos isso porque acho que mediante todos os protocolos, etc., mas para haver uma maior inclusão. Né? Vão ser ouvidos algumas autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, representantes do Poder Judiciário, das turmas, da Coordenadoria de Juizados Especiais, entre outros aspectos, entre outros membros, né? E vamos ouvir as demandas dos advogados, aqueles que se sintam prejudicados. É um evento que vai efetivamente... nós buscamos uma mudança desse paradigma, como eu disse. Nossa comissão, ela atua... nós fizemos uma série de atos
paralelos a essa situação, como a busca do e-mail para reclamações dos advogados nas turmas recursais de processos que não estão andando ou de processos em primeiro grau, o WhatsApp nas sustentações para evitar problemas de queda, o repositório de jurisprudência. Tudo isso nossa comissão tentou fazer, ou tenta fazer, ou vem fazendo para melhorar esse paradigma que nós nos encontramos. Então, essa audiência pública vai ser um grande evento onde todos estão convidados. Ok, muito obrigada, tá? Quero agradecer sua presença aqui na nossa TV Alba. Agradecer também a participação de vocês que estão em casa nos acompanhando, interagindo com a gente. Dizer que toda semana a gente tem aqui na TV, o nosso OAB na TV. Hoje a gente falou da situação dos juizados especiais, semana que vem uma nova temática. Quero reafirmar aqui o convite para vocês participarem da audiência, próximo dia 26 de agosto. E quero também repetir o Instagram, que é importantíssimo nesse momento. Você que é advogado, advogada, que tem dúvidas, OAB Juizados BA. OAB Juizados BA. Vai lá, procura e aí tira suas dúvidas também no Instagram. A gente se vê na semana que vem com mais uma entrevista muito bacana. Obrigada pela sua audiência. Até mais.